E olha, o Banco Master usou fundos com créditos em atraso para pagar o BRB. Imóveis de família do controlador também foram utilizados e isso tem mostrado um possível prejuízo para o BRB, mesmo conseguindo parte desses créditos. Entra aí, Alangani, eu já vou trazer aqui para nossa audiência também uma ilustração e falar para quem nos acompanha pela rádio. Então, os créditos vendidos pelo Master ao BRB foram de 12 bilhões de reais, segundo o levantamento do Banco Central. Os valores recuperados pelo BRB depois de toda aquela crise e também da liquidação definida pelo Banco Central foi de 10 bilhões de reais, ou seja, aqui já houve um prejuízo de 2 bilhões de reais. Mas quais são as estimativas de que esse prejuízo seja ainda maior por conta da qualidade dos créditos que foram recuperados? Vamos trazer aqui numa próxima tela para você que nos acompanha. Olha só o que se demonstra desses créditos. Créditos inadimplentes, e aqui a gente vai deixar um inadimplentes aqui, ações que perderam valor, imóveis, ativos de menor liquidez, perda do BRB então chegaria a acima de 2 bilhões de reais, com um valor que precisa ser levantado ainda da maneira correta. Vamos voltar para a tela anterior? E aí, Alangani, eu quero saber de você o que significa essa qualidade de créditos e o quanto isso pode fazer o rombo ser ainda maior. Então, isso é bastante relevante, Evandro. Por quê? O que acontece? Você pode pagar a outra instituição financeira, então lá com título de crédito, só que esse título de crédito é de qualidade duvidosa. Então, ele é um ativo, ele tem valor, só que esse valor pode ser bem menor. Por quê? Porque está relacionado a um calote, As pessoas ali não podem pagar. Precatórios. Então, também existe uma grande incerteza. Eu te vendo um precatório, Evandro, eu falo, olha, esse precatório aqui custa 5 mil reais. Só que, na verdade, você vai ter uma dificuldade de recebimento desse precatório. Vai ser lá na frente, aí muitas vezes você vai ter que vender ele com desconto, você não vai conseguir vender por 5 mil, você vai vender por 3 mil. Então, esses ativos que estão sendo utilizados como moeda de troca, como pagamento ao BRB, não necessariamente eles estão no valor justo, Então, o valor talvez seja menor do que este valor justo, esse valor de mercado. E Gani, quando a gente fala de imóveis, por exemplo, utilizados como pagamento também, há uma, digamos, imprecisão ao se utilizar esse tipo de ativo para compor um prejuízo que foi dado ao BRB? Com certeza, Porque muitas vezes, como é que eu vou apurar o valor deste imóvel? Vai ser um valor de mercado? Vai ser o valor venal, valor lá de custo histórico, de livro deste imóvel? Qual vai ser, de fato, o valor deste imóvel? E muitas vezes também o imóvel tem problemas, tem dificuldade de venda, porque tem impostos atrasados. Então, tem toda essa questão que tem que ser muito bem avaliada, se de fato esses ativos que estão sendo utilizados como uma moeda de troca, como um pagamento para o BRB, se esses ativos, Evandro, também têm boa qualidade. Porque não basta você ter o ativo. Se o ativo não tiver liquidez, se tiver dificuldade de vender esse ativo, para o banco isso não interessa. Para o banco o que interessa é caixa. Aí você tem lá um ativo, mas para o banco ele tem dificuldade de vender esse ativo. Aí vai ter que vender por um valor bem menor. Ou é um ativo, mas está ligado a uma alta probabilidade de inadimplência, porque é um lastro de um devedor, É um devedor com alta probabilidade de dar calote. Então, tudo isso tem que ser muito bem avaliado. Agora, 9 horas e 25 minutos. E, Alangani, só para a gente arrematar esse papo, então, sobre tudo que pode ainda aparecer do Banco Master, a depender do que trouxerem as investigações da Polícia Federal e de tudo mais que foi colocado do Banco Master nesse processo de liquidação, os prejuízos não só para o BRB, mas para várias instituições que em algum momento fizeram negócios com o Banco Master, podem ser infinitamente maiores? Podem ser infinitamente maiores, sim, Evandro. E aí, por exemplo, a gente está falando de fundos de pensão, de fundos de investimento. Então, imagina aquela pessoa que colocou dinheiro num fundo de pensão para complementar a aposentadoria, porque o INSS é muito baixo. Então, ela faz lá um aporte, um PGBL, um VGBL e tal. Só que esse fundo de pensão pegou os recursos dessas pessoas e comprou CDBs do Master. Teve todo esse calote. E aí, quando a gente está falando de um fundo, é um único CNPJ. Então, não vale aquela regra
do FGC para o fundo. E mesmo se valesse, seria até 250 mil reais. Exatamente, né? De qualquer maneira, haveria um prejuízo, porque ainda mais quando a gente olha para CNPJs, e a gente viu também prefeituras que fizeram investimentos no Banco Master, são valores milionários. O menor dos valores já chega a 2 milhões de reais, Alan Gani. Alguns que superam os 80 milhões de reais. Exatamente, Evandro. Então a gente está falando aí de fundos com milhões de reais e que não vão ser ressarcidos. E se não vão ser ressarcidos, esses fundos podem quebrar. Quebrando o fundo, quem é que leva o prejuízo? O cotista do fundo. Ou seja, aquela pessoa colocou seu dinheiro suado da aposentadoria e acabou. O Cristiano Vilela, vamos colocar ele aqui nessa tela. E diante dessa situação, mais uma vez, quem está saindo com o maior prejuízo é justamente, ou são todos nós, né? Somos todos nós que em algum momento contribuímos com o dinheiro que foi investido num banco, que agora sequer tem ativos de qualidade para poder ressarcir todo mundo. Pois é, Evandro, e nós temos, por exemplo, envolvendo fundos de pensão, fundos de aposentadorias, fundos previdenciários que alocaram milhões e milhões de reais no Banco Master e que hoje vão acabar gerando um grave prejuízo aos cidadãos que usam esse recurso, que fazem essa aposentadoria justamente pensando na terceira idade, pensando num outro momento. Muitos desses fundos são públicos, são geridos pelo poder público. Temos Rio Previdência, temos outros órgãos de previdência envolvidos nessa questão, quebrando uma máxima desses órgãos que, quando se trata de recurso público, deve-se haver um comportamento bastante conservador. Isso vai prejudicar milhões e milhões de brasileiros.